Hoje nós vamos falar sobre o Pentecoste, porque hoje nós estamos celebrando o dia de Pentecostes, e para embasarmos essa palavra, nós leremos em Atos capítulo 2 e o versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o verso 1. Vamos fazer a leitura. É um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Um corpo sem alma ou sem espírito está morto. Nós ouvimos já hoje essa menção. Nós, outrora, estávamos afastados de Deus, estávamos mortos espiritualmente. Espiritualmente nós não tínhamos nenhuma reação. Espiritualmente nós estávamos mortos. Então precisou acontecer uma ação direta de Deus em nosso favor para que nós reagíssemos e então tivéssemos vida. John Stott, que é um grande teólogo, ele diz assim: não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo, que é o nosso propósito, sem o fruto do Espírito, nem testemunho efetivo sem o seu poder. Assim como um corpo sem respiração é um cadáver, uma igreja sem o Espírito é morta. Lucas é o autor do livro de Atos, e em todo os evangelhos, Lucas também enfatiza muito a ação do Espírito Santo. Por exemplo, Lucas 3:21, ele diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, diz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Em Atos 1:5, por exemplo, ele vai dizer assim: pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, mas receberão poder, no verso 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Atos 2:32, ele vai falar novamente. Enfim, os dois primeiros capítulos de Atos nos informam justamente sobre essa manifestação do Espírito Santo. Então, eu quero deixar claro, hoje vai ser mais um sermão de ensino, o que é o Pentecoste. Antes, nós precisamos de nós tentarmos entender o que acontece quando o Espírito Santo começa a operar. O que é o Pentecoste que a Bíblia tanto fala. Em primeiro lugar, o Pentecoste, ele não pode ser repetido. Isso foi um ato final do ministério de Cristo sobre a terra. Então, e isso é a última manifestação clara de Cristo. O próximo grande evento da igreja vai ser a segunda vinda de Cristo. Jesus, ele nasceu. Tem coisas que não se repetem na igreja, na história da igreja. Primeiro, Jesus, ele nasceu conforme a nossa humanidade, ao nascimento de Cristo. Jesus, ele viveu sem pecado a nossa vida, isso não se repete mais. Ele morreu pelos nossos pecados, isso não vai acontecer mais, isso aconteceu já. Ele ressuscitou dos mortos, não vai acontecer mais. Ele subiu ao céu, ele enviou o seu Espírito para que os discípulos constituíssem a igreja, e ele virá agora para julgar os vivos e os mortos. Então, por exemplo, o Natal, a Sexta-feira Santa, como nós chamamos, a Páscoa, a Ascensão, o dia de Pentecostes, são celebrações anuais que nós comemoramos na igreja, mas que nem o nascimento, a morte, a ressurreição, a ascensão e o envio do Espírito Santo, isso que os primeiros discípulos só testemunharam, isso não vai ser repetido.
Isso aconteceu uma vez só. Tá? Mas nós vamos entender, não julgue antes de chegar ao final do sermão. Tá? Então, o Pentecostes ele foi um cumprimento da palavra de Deus. Né? Todos os apóstolos, né? O Antigo Testamento, Isaías, Joel, nos falava sobre esse ser cheio do Espírito Santo, né? E que haveria testemunhas primárias e autorizadas pela capacitação do Espírito Santo. Então, o Pentecostes foi uma manifestação, né? Da promessa da chegada do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o Pentecostes inaugurou então este novo tempo da igreja sobre a terra. E o Pentecostes foi o primeiro reavivamento. Isso exemplifica, por exemplo, essas visitações especiais de Deus, nas quais as igrejas se tornam conscientes da presença de Deus. Nós temos muita informação errônea, muita teoria errada, né, sobre a manifestação do Espírito Santo. Tem igrejas, inclusive, que marcam, né, hoje vai ser o dia do Pentecoste. Pentecoste nós já vamos ver o que realmente é. Nós precisamos ter cuidado para não cairmos em dois extremos. Né? Às vezes, eu ouvi uma expressão, às vezes nós temos dificuldade muito em subir no cavalo, mas também temos uma facilidade muito grande de cair do outro lado do cavalo. Isso já aconteceu comigo, literalmente. Então, nós precisamos ter cuidados para não cair em dois extremos. Né? Diminuir as nossas expectativas em relação ao Espírito Santo, ou mesmo negar a possibilidade de novas visitações do Espírito de Deus, ou achar que a vida normal da igreja seja aqueles momentos, né, que, poxa, se acostumar sem essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos muito simbolismo, né? O vento, o fogo, provavelmente as línguas, elas foram totalmente anormais para aqueles discípulos. Mas o que realmente é a ação do Espírito Santo em nossas vidas? Nós pensamos, hoje nós criamos uma imagem na nossa mente, nós pensamos que a vinda do Espírito Santo é vento, é barulho, é fogo, é línguas anormais ou estranhas, ou noutras línguas, noutros idiomas, mas o que de fato é a presença do Espírito Santo na vida da igreja é nova vida, é alegria, é comunhão, o culto, né? E o poder para pregar. O dia do Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste. Por que o dia do Pentecoste era importante na igreja ou na história de Israel? Primeiro, tinha dois significados. Um significado agrícola e o outro significado histórico. Ela era a segunda das 3 festas anuais dos judeus. E lá se comemorava, no dia de Pentecostes, se comemorava a ceifa, quer dizer, o fim da colheita dos cereais. E por isso também se chamava a festa da colheita. E outro nome que se atribuía também ao Pentecostes era a festa das semanas, ou necessariamente Pentecoste. Pois né, quem estuda, pen vem de 5. Né? O Brasil, né, é penta, né, 5 vezes campeão. Né? Não precisava usar isso, porque o Hexa é igual, não vai vir. Ou vamos orar que vem. Né? Então, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Né? Então, esse é o significado agrícola, a festa da colheita dos judeus. O significado histórico. Então, nós vemos que todo Israel comemorava lá no Monte Sinai. Né, acontecia, por exemplo, 50 dias após o Êxodo. Né, eles já estavam comemorando. E isso lá tinha um duplo sentido, que era a ceifa e a entrega da lei. Né? Moisés ele ilustrou isso muito bem. E nós podemos concordar que no dia do Pentecostes, quando Pedro pregou o Evangelho, houve uma grande colheita, 3.000 almas. É simbolismo, né? É simbolismo. Os profetas, eles falavam, eles mencionavam, né? Ezequiel 36, 27 diz assim: eu porei meu espírito em vocês. Jeremias, ele vai dizer assim: eu porei minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Então quer dizer que quando o Espírito Santo ele entra em nossos corações, ele escreve a sua lei.
Nós pregamos isso continuamente aqui, né, domingo após domingo. Paulo ele ensina isso claramente. É disso que se trata o Pentecoste, crentes que foram, pela graça, por meio da fé, colhidos pelo Espírito. E agora os seus corações têm gravado a lei do Senhor. Então, chegando o dia de Pentecoste, aí, claro, né, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Esses pontos, essas características da vinda do Espírito Santo, né, nós temos, e viram o que parecia línguas de fogo, todos ficaram cheios de Espírito, começaram a falar noutras línguas. Por exemplo, Hebreus 12, 18, a Bíblia ela fala esse simbolismo do Espírito Santo. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, essa comparação entre o que aconteceu no Monte Sinai e com aquilo que aconteceu no dia do Pentecoste. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Hebreus, o autor aos Hebreus, ele vai falar isso, né? Vocês não podiam chegar ao Monte Sinai porque estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, o vento muito forte, ao soar trombeta, ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada lhes fosse dito. Então, há uma similaridade daquilo que aconteceu no Monte Sinai, quando aconteceu a entrega das tábuas da lei, com aquilo que aconteceu, né, em Atos capítulo 2. O que é um cristão pentecostal? Nós sofremos muito com isso, por sermos uma igreja reformada e as pessoas são frios, não acreditam no Espírito Santo. Ao contrário, nós queremos totalmente no Espírito Santo. Só que hoje quase às vezes, eu às vezes nem gosto de me mencionar como cristão pentecostal à vista de tudo que acontece no extremo. O Pentecoste não tem nada a ver com as esquisitices que nós vemos em alguns segmentos por aí. Entre igrejas ditas por evangélicas, as descritas igrejas do fogo, de gente em êxtase, dizendo estar desfrutando do Pentecoste do Espírito. Mas quando você olha para dentro, delas, não se vê nada do Espírito. Longe daquilo que se vê o que eram os primeiros cristãos que foram alcançados pelo Espírito de fato. Em primeiro lugar, o Pentecoste em Atos dos Apóstolos remete ao cumprimento da salvação que veio sobre aquelas pessoas. A salvação, ela está e acontece através da regeneração, da santificação que acontece pelo Espírito. Então, resumindo, quem é verdadeiramente um crente pentecostal? Quando eu digo pentecostal, é um crente que foi alcançado pelo Espírito. É um crente que foi salvo e é habitado pelo Espírito Santo. E então ele é levado por Deus a agir segundo a palavra de Deus. É gente com fruto do Espírito e que por ter as leis de Deus gravadas nas tábuas do coração, desfruta da comunhão com Deus. E contentando-se em ser filho de Deus. Então, o crente pentecostal é alguém que foi salvo, ele é santo e ele está satisfeito em Deus. Então, o dia do Pentecoste tem tudo a ver com conversão e com satisfação em Cristo. Novo nascimento, compartilhar agora este novo nascimento com fé e fruto. Então, não tem nada a ver com experiências espirituais inexplicáveis, que nada mais servem para camuflar coração apodrecido pelo pecado, muitas vezes o caráter corrompido. Não tem nada a ver com dom sem demonstração de novidade de vida. São coisas necessárias. Então, a vida cristã só é possível por causa do Espírito Santo. Ele começa a produzir em nós. Não é nós que começamos essa obra, mas é o Espírito que começa a agir em nós. Ele nos leva a uma vida de santificação. O Pentecoste não pode servir como um parâmetro para
esses tipos de fenômenos do vento, fogo, línguas, mas como uma indicação de que o Espírito Santo chegou, ele veio para cumprir a palavra de Deus. E lembrem-se daquilo que nós sempre falamos, toda ação. Quando você entrar numa igreja, e lá se diz que está acontecendo uma manifestação do Espírito Santo. Por exemplo, eu vou falar isso de novo, não sei se precisaria, mas enfim, tem um pastor pregando. O pastor está sendo muito usado, as pessoas dizem que o pastor está sendo muito usado por Deus. Tem revelação, tem profecia, e aí tem uma manifestação no meio da igreja, e aí, quando termina aquele culto, você olha para tudo que aconteceu naquele culto e para quem vai a glória. Se alguém falar, dizer, uau, como esse pastor é usado, não foi o Espírito Santo que agiu ali. Porque o papel principal do Espírito Santo é o quê? Glorificar a Deus, a Cristo. Então, entre uma manifestação estranha dentro de uma igreja, contrário a uma palavra pregada, e aconteceu uma conversão, ou uma transformação, alguém se arrependeu dos seus pecados, eu prefiro ficar com aquela pregação bíblica, onde uma pessoa se arrependeu dos seus pecados e se rendeu a Cristo, entendeu Cristo como seu Salvador. Eu entendo que lá houve, sim, uma manifestação do Espírito Santo. Porque essas coisas somente o Espírito Santo pode fazer, transformar vidas. Agora, imitar manifestações, eu não sou contra pular, não sou contra fazer o auê, quer dizer, eu sou contra assim. Quem é cheio do Espírito Santo não perde o controle. Não, onde há Espírito Santo há liberdade? Claro que sim, há liberdade para o Espírito Santo agir. Ele não precisa pedir ordem para ninguém. Mas, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho os frutos do Espírito, então eu sei, eu tenho o domínio próprio, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que glorifica a Cristo, eu sei o que exalta ao meu Senhor. Enfim, então, o fenômeno do Pentecostes está mais relacionado a caráter do que a carisma. Mais com a lei gravada pelo Espírito no coração, conduzindo o crente, do que falar com línguas que confundem os cristãos. Então falaremos, claro, esse sobre novas línguas, eu entendo, esse acontecimento que aconteceu aqui, a descida do Espírito Santo, foram noutras línguas, idiomas, isso é fato, isso aí é claro, enfim, e nós podemos falar isso em outro momento ainda. Mas o mais importante, nós temos que entender aqui, o verso 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Então, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Por que essa multidão ficou perplexa? Vamos analisar mais. Pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, quer dizer que as pessoas que estavam lá, elas ouviam os discípulos, os apóstolos, aquelas 120 pessoas que estavam reunidas, falar na língua deles. Eles estavam atônitos, maravilhados, perguntando, acaso não são galileus estes homens que estão falando? Estavam falando daquelas pessoas sobre qual veio o Espírito Santo. E como nós ouvimos cada um em nossa própria língua materna, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós ouvimos. E aí é importante. O que o Espírito Santo fez com que aquelas pessoas falassem? Não estavam falando de pessoas. Estavam falando do quê? Não estamos ouvindo declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam, dizendo que eles beberam vinho demais. E aí, muitos
Muitas igrejas, elas tomam essa palavra, dizendo, não, eles pareciam como se estivessem bêbados. Então, quer dizer que quando alguém está cheio de Espírito, ele fica fora de controle. Não, a Bíblia diz que isso foi uma interpretação daquelas pessoas. Porque alguns não entenderam o que estava acontecendo lá. Se você olhar, isso é um ponto histórico. Se você olhar o paganismo da nossa civilização, principalmente grega, né, eles até usaram que a ideia dessa vinda do Espírito Santo, eu não sabia disso, eu cheguei a pesquisar isso. Atesto que o hino olímpico, que é cantado nas Olimpíadas, né, foi composto por 2 músicos gregos para a primeira edição dos Jogos da Era Moderna, 1896, na cidade de Atenas. Eles, no hino olímpico, né, se observa. Por exemplo, a letra diz: Espírito imortal da antiguidade, Criador augusto da verdade, beleza e bondade, desça aqui, apresente-se, radia sua luz sobre nós, por este nobre campo, debaixo deste céu, que os primeiros testemunharam sua fama imperecível. E aí continua, né, a letra do hino olímpico faz menção à descida do Espírito Santo. Eu não sabia disso, mas é realmente maravilhoso. Então, o Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo, lá em Atos 2, sem essa chegada do Espírito, a igreja está morta. Da mesma forma como você vai num velório e olha para o corpo, aquele corpo está sem respiração, está sem vida. Sem o Espírito, uma igreja está morta. Ela está morta. Então, o Espírito vivifica, ele unifica, ele santifica, ele testifica. E é um empoderamento que a igreja recebeu para os primeiros passos para anunciar este evangelho. Em primeiro lugar, deixa eu me ater um pouco ao horário, não quero cansar vocês. O que aconteceu com os discípulos quando desceu o Espírito Santo? Eu creio que aqui nós podemos ter uma boa ilustração e julgar conforme a Bíblia o que é de fato o Espírito Santo faz com a vida das pessoas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre eles. E aconteceram ali 3 sinais sobrenaturais. Estavam todos reunidos, no mesmo lugar, e então desceu sobre eles o Espírito Santo. Qual é o simbolismo que está por trás disso, né? Primeiro, o som. O som como de um vento muito forte. Atos 2:2. Isso, em primeiro lugar, isso atesta o poder de Jesus, que havia prometido que viria sobre eles. O som que todos ouviram era como de um som de um poderoso furacão, algo como um tornado. Era algo, um som produzido pelo vento, que passa, por exemplo, pelas turbinas de um avião. E eu imagino que seja algo assim. Palavra vento. Um som, um vento muito forte. Então, se você observar aquela passagem de Ezequiel, por isso que nós precisamos observar, o Espírito Santo não vai trazer nada novo que já não esteja revelado nas Escrituras. Ok? Por exemplo, as maiores seitas que se cria, praticamente todas elas vieram de uma revelação extra-bíblia. Nós somos só a Escritura, nós nos atemos àquilo que está na Bíblia. Por exemplo, aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos 2, também aconteceu lá em Ezequiel, no capítulo 37. Eu profetizei conforme a ordem recebida. O profeta Ezequiel estava falando. Enquanto profetizava, houve um som, um barulho, um som de chocalho, ossos que juntaram com ossos, e assim aconteceu. Mas lá também fala de um som. Eu não posso ler todo o texto, senão nós vamos nos ater muito ali. Houve um som, um barulho de um vento que veio dos 4 cantos da terra, e então gerou vida ali. O segundo sinal que aconteceu ali, línguas que pareciam línguas de fogo, né? Viram esse sinal. Então, semelhante, o que nós podemos olhar na Bíblia que aconteceu semelhantemente? Lemos-se de Moisés, estava, né, na sarça ardente, havia fogo na sarça ardente quando Deus se manifestou lá para falar com Moisés. E a Bíblia diz então, quem sabe este seria o sinal mais difícil para a igreja entender. Começaram a falar noutras línguas. Os discípulos começaram a falar noutras
línguas. Atos 2, 4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Uma das coisas que o pecado provocou, esses dias as crianças estavam aprendendo sobre isso. Lembram-se de da Torre de Babel? Até lá toda a humanidade falava uma língua só. Mas por causa do propósito que havia no coração deles, de se tornar independente de Deus, criar um memorial para eles, a Bíblia diz que Deus desceu e confundiu a língua que eles falavam. Por isso se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua dos povos. Então, agora com a chegada do Espírito Santo, o que aconteceu com os discípulos e também acontece conosco, é que eles receberam poder para testemunhar a presença de Deus e a capacidade de falarem e de serem compreendidos. Imagina, quem é que teria essa ideia? De usar um centro comercial potente da época. Aproveitar que estavam reunidos pessoas de todo o mundo praticamente, conhecido naquela época. E então, com o poder que Deus tinha, desce o Espírito Santo sobre eles. E eles falam em línguas que eram conhecidas por todas aquelas pessoas. Que sinal mais poderoso você poderia dar para dar o start, o início da igreja cristã? Somente alguém como Deus pode fazer isso. Então, não foram línguas estranhas que se falaram lá, línguas ininteligíveis, mas foram línguas conhecidas, para que o povo lá escutasse. Então, isso aconteceu com os discípulos. Agora, o que aconteceu a partir dali? Os discípulos, eles receberam então, eles falaram, eles ouviram o som, eles viram as línguas e eles falaram em outras línguas, outros idiomas. E agora, o que aconteceu nos discípulos? Verso 2, 4 e 11 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E então, o que aconteceu neles? Eles começaram a falar o quê? As maravilhas de Deus. Então, a vida cheia do Espírito Santo muda a nossa forma como nós comunicamos. Não há confusão, não existe ruído nem alarido. O que há é uma conversa edificante. Uma conversa salvadora, confortadora. Paulo, ele fala sobre essa vida cheia do Espírito em Efésios 5,18. Ele diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é marcada por santidade. Quer dizer, não há libertinagem. É uma vida boa, cheia de comunicação, alegria, contentamento. E a união marca que nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Muito mais do que manifestações. O que aconteceu através dos discípulos? Nós vimos o que aconteceu com e nos discípulos. Então, através deles. A chegada do Espírito Santo faz eles repartir aquilo que receberam de Deus. O Espírito Santo empodera eles, capacita eles e coloca eles para o quê? Servir. Eles começaram a servir. A Bíblia diz no verso 6, ouvindo-se, ajuntou-se a multidão, ficou perplexo, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Deixa eu tentar resumir aqui um pouco. Eles falaram as maravilhas de Deus, e Coríntios também fala isso, mas John Stott novamente vai dizer assim, uma nova união no Espírito, transcendendo as barreiras raciais, nacionais e linguísticas, nada poderia ter demonstrado de forma mais clara a natureza multirracial, multinacional e multilingüe do reino de Cristo. Desde os pais da igreja, os comentaristas têm visto as bênçãos do Pentecostes como uma reversão da liberdade dramática da maldição de Babel, como nós acabamos de falar. Quais as reações quando chega o Espírito Santo? Já estamos encerrando, meus irmãos. Uma igreja
uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre vai causar uma reação aos que não estão familiarizados com a ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que, ouvindo um som, se ajuntou a multidão. Eles ficaram atônitos e perplexos. Mas, para resumir, a chegada do Espírito Santo, ela, quando chega numa pessoa, ela provoca transformações nela, na pessoa, mas também através dela. A ação do Espírito Santo não é um espetáculo circense, um espetáculo de circo, não. Mas trata-se do poder de Deus para transformar, para salvar vidas. A chegada do Espírito Santo não pode ser duplicada, nem pode ser ignorada. O poder de Deus para transformar vidas continua até hoje. Através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo transforma vidas. E a chegada do Espírito Santo confere poderes às pessoas aonde ele chega, que ninguém vai poder explicar ou negar. Nós podemos testemunhar o que acontece conosco quando o Espírito Santo chegou em nós. Quando o Espírito vem sobre a vida de alguém, meus queridos, ele não deixa espaço para explicações naturais. Só uma conclusão possível. Algo sobrenatural aconteceu com essa pessoa. Quem sabe a ação do Espírito Santo sobre a igreja é uma das coisas mais mal compreendidas que nós temos no meio da igreja. Nós ouvimos coisas como atrair o Espírito Santo. Nós ouvimos coisas como preparar ambiente para o Espírito Santo. A única orientação que nós temos na Bíblia é não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em nós. O Espírito Santo, ele entra em nós a partir do momento em que nós somos regenerados e justificados. É Ele quem faz essa obra. Dentro do reino religioso, por muito tempo eu também tive essas dúvidas. Porque dentro do pentecostalismo se criou a ideia de que quando nós nos convertemos, nós somos batizados no Espírito Santo, e aí depois vem mais um batismo com o Espírito Santo, como se o Espírito Santo viesse em duas etapas. Na primeira porcentagem 50% e depois ele vem em mais 50%. Não encontro amparo bíblico para essa afirmação. O Espírito Santo entra em nós de uma forma total e plena no momento da conversão. E o Espírito Santo, ele nos capacita para situações extraordinárias. Nós podemos ser cheios de Espírito Santo, mas nem sempre isso precisa ser evidenciado em coisas bizarras, como nós muitas vezes já ouvimos. O Espírito Santo habita em pessoas transformadas, em pessoas que... Quantas vezes eu aconselhei pessoas, eles disseram assim: pastor, eu não sei se eu dei o Espírito Santo porque eu não faço isso, eu não falo aquilo, eu não... Mas você olha para a vida dessa pessoa, uma pessoa íntegra, uma pessoa com um caráter ilibado, uma pessoa bondosa, uma pessoa que serve. Como nós podemos negar a ausência do Espírito Santo numa pessoa assim? Mas a pergunta que eu faço nessa manhã: o Espírito Santo já veio sobre a sua vida? Então nós podemos nos alegrar. Nós não precisamos buscar indícios fora da Bíblia para dizer que o Espírito Santo está lá naquela igreja ou não está. A única forma que nós podemos olhar para ver se o Espírito Santo está atuante na igreja é através das Sagradas Escrituras. Então lembre-se, o Pentecoste, essa festa que nós comemoramos hoje. Claro, nós não fizemos nenhuma celebração diferente, nós fizemos um culto ao Senhor,
mas é um marco inicial da igreja. E o que eu quero é retratar como é que a igreja se comportou depois que chegou o Espírito Santo. E eu quero que isso também aconteça na nossa igreja. Ou está acontecendo. A Bíblia diz que as pessoas tinham comunhão, se sentavam à mesa, ceavam junto, tinham momentos de comunhão juntos, repartiam com os outros conforme a necessidade. Antigamente, imagina, para você propagar o evangelho, era necessário, as pessoas venderam seus bens para ajudar. Hoje não é mais necessário nós vender os nossos bens, porque o evangelho ele já chegou em quase todos os lugares, mas nós sim, nós auxiliamos, nós contribuímos, nós servimos, nós auxiliamos de todas as formas, nós perseveramos em oração e na palavra, é o que os primeiros cristãos faziam. E pronto, nós não precisamos inventar a roda, porque a roda já existe, então nós temos um bom modelo, a igreja primitiva. Pregar o evangelho. Continuar a pregar o evangelho com fidelidade. E aí eu pergunto, como é que o evangelho foi pregado? Na primeira vez, depois da chegada do Espírito Santo? Olhem, esse é um tema de casa, olhem lá em Atos. O que Pedro pregou para que houvesse 3.000 conversões? Começando desde o Antigo Testamento, ele foi passando pelos pais, né? Ele foi passando Abraão, ele foi mostrando em todos eles Cristo, em cada página das Escrituras, até chegar lá. E este Cristo, a quem vocês crucificaram, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus. Este Cristo é a salvação da humanidade. E então, a partir dali, a Bíblia diz que ele não fez apelo. A Bíblia diz que então as pessoas falaram: o que faremos para sermos salvos? Então Pedro disse assim: arrependam-se e creiam no Senhor Jesus e serão salvos. Aquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas. Deus é bom. E que este Pentecoste possa marcar as nossas vidas. Essa chegada do Espírito Santo nós possamos celebrar. Ele é o autor e Ele é o Senhor desta igreja.